Queridos irmãos, hoje nós vamos falar de uma profecia que está escondida no livro de Esté. E muitos irmãos não percebem. Já leram várias vezes esse versículo e passam por cima sem perceber. Porque há toda uma história para que você possa compreender o que o livro de Esté diz. Muitas pessoas dizem, o livro de Esté não tem o nome de Deus. Mas o livro de Esté traz uma mensagem para os últimos dias. O livro de Esté é pregado muitas vezes nos congressos das mulheres, mostrando que ela era uma rainha, para dizer para as mulheres, olha, uma mulher conseguiu ser uma rainha, como Esté era sábia, como Esté era bela. Tudo isso está presente no livro de Esté. Mas há um caminho mais profundo. A palavra de Deus, quanto mais você busca, mais você se aprofunda nela. E a mensagem de hoje para mim é profundíssima. Então, queridos irmãos, vamos à mensagem de hoje. E, queridos irmãos, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros. Estamos aqui no canal Rasgando o Véu, falando sobre profecias finais. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque temos sempre vídeos novos. E você que já é o meu irmão que me acompanhe, não deixe de compartilhar e deixar seu like. Hoje é muito interessante. Nós havíamos falado no vídeo anterior sobre a linhagem do anticristo, como ele surge, de onde sai. E a Bíblia é o nosso ponto principal. A Bíblia é a nossa fonte, é ela que nos diz. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Por isso eu vou botando os versículos para que você acompanhe. E hoje nós vamos ter que viajar na Bíblia para entender o que o livro de Esté nos revela. Queridos irmãos, nós vamos ter que voltar ao tempo. Vamos ao livro de 1 Samuel. Por quê? 1 Samuel, olha o que diz. É uma palavra de Deus para o rei Saul, que diz assim, Samuel 1, 3. Samuel 15, 3. Agora vai, fere Amaleque, destrói por completo tudo que eles têm e não poupa. Mas mata também homem como mulher, criança e os que mamam, boi e ovelha, camelo e jumento. E Saul reuniu o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens em pé e 200.000 homens de Judá. E Saul veio a uma cidade de Amaleque e lançou-se e espera no vale. Aí Saul, ele diz aos quineus, antes de destruir, ele vai dar uma mensagem para os quineus. Ide, parti, descei entre os amalequitas, para que eu não vos destrua com eles. Pois vós mostraste bondade para com todos os filhos de Israel, quando eles subiram do Egito. Assim, os quineus partiram do meio dos amalequitas. Então, Deus manda destruir os amalequitas completamente, porque Deus lembrou da maldade dos amalequitas. Quando Israel saiu do Egito, os amalequitas usaram de maldade, fechou o caminho, a gente já falou aqui, destruiu os fracos, velhos, destruiu aqueles que tentavam fugir, saqueou aqueles que estavam tentando fugir. Então, eles ajudaram a Babilônia naquele momento. Então, Deus, ele vai guardar essa mensagem para os amalequitas. Então, quando chega aqui, chegou a hora de Deus agir. Então, Deus levanta o rei Saul e manda destruir os amalequitas. Olha como a história hebreia precisa ser conhecida para você entender o final. Então, como a gente já falou no outro vídeo, os amalequitas são descendentes de Edom, um dos filhos de Isaac e Rebeca, um gêmeo que vai renunciar à sua primogenitura. Então, dessa descendência aqui, Deus está trabalhando agora com seu neto, Amaleque,
com seu neto, um amalequita, e Deus vai mandar destruir. Mas só que antes de destruir, Saul manda os quineus saírem, porque eles foram e usaram de bondade com o povo israelita. Então agora ele está recompensando eles. E aí ele toma Agag, aqui no versículo 8, ele toma Agag, rei dos amalequitas, vivo. Deus mandou isso. Olha o que Saul está fazendo. E destrói por completamente o povo com o fio da espada. Porém, Saul e o povo pouparam Agag. E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completos, mas tudo que era vil e rejeitado, eles destruíram completamente. Então você vê que Deus disse para destruir tudo, mas o rei Saul vai poupar Agag, o melhor do rebanho. Só que Deus, irmãos, ele vê todas as coisas. Deus usa o profeta Samuel e fala: Samuel, corre lá. Saul não cumpriu o que eu mandei. Saul desobedeceu a ordem dada a ele. Ele entrou em desobediência. E aí que Deus vai usar aquele versículo que a gente muito conhece, né? Pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia como iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, eu também rejeito a ti como rei. Então, ele foi rejeitado, a coisa foi tão séria, irmãos. Eu vou chegar na parte de Esther, mas vocês precisam entender isso aqui antes, não fica faltando. O negócio foi tão feio, Deus ficou tão profundamente entristecido com a desobediência de Saul, que foi tirado o reino dele, para você entender a gravidade do que Saul fez. Saul poupou o rei amalequita, Agag. E isso vai trazer um transtorno até nós, no dia de hoje. O que Deus queria fazer ali, como muita gente se revolta, Deus mandou destruir tantas pessoas. Deus queria poupar sofrimentos no final. Os amalequitas vão perseguir até os últimos dias, com destruição total a Israel. E dessa descendência de Amaleque, irmãos, eu espero que eu esteja explicando bem. Esse homem que nasce aqui de Amaleque é que vai trazer a pior tribulação para os últimos dias. Deus mandou Saul poupar o povo do fim. Deus mandou Saul fazer algo, porque ele já sabia o que ia acontecer no final. Mas Saul não obedeceu. Quando Amaleque, quando Saul poupa Amaleque, irmãos, Amaleque vai deixar sua descendência. Uma mulher precisa de 9 meses para deixar a sua semente, a sua gestação. Mas um homem, em um dia, pode deixar 10 gestações, 10 mulheres, 20 mulheres com a sua descendência. E Amaleque foi ágil. Amaleque deixou descendência. Tudo por causa da desobediência. E aí a gente vai avançar 500 anos na história. 500 anos se passa. Cláudio, o que é 500 anos? Muito tempo. Mas Deus tem uma história. Se você não conseguir entender a história contada pelos hebreus, a história contada pelos profetas, você não vai entender o fim de todas as coisas. Quando o livro de Esther é escrito, não possui o nome de Deus,
mas traz uma profecia, uma revelação profunda para os últimos dias. E aonde está essa profecia? Irmãos, eu sempre falo, a genealogia é difícil e ela é chata, mas Deus deixa tudo marcado através da genealogia. Um dia a gente fala sobre a genealogia. Todo o segredo está aqui no livro de Esther. Esther é uma órfã que é criada pelo seu tio, pelo seu parente chamado Mardoqueu. E eles vão estar na província de Suzã, que era dominada naquele tempo pelo rei Assuero, pelos Medo-Persas. Nós estamos no Império Medo-Persa. Então, todo o povo havia sido levado cativo para a Babilônia. Só que o Império Medo-Persa, eles vão dominar a Babilônia e passa a dominar sobre o povo. Então, os judeus continuam ali no Império Medo-Persa. E o rei Assuero, como todo mundo já sabe, ele deixa a Vasti, destrona a Vasti, ele precisa de uma rainha para o novo trono. E aí tem essa ideia, vamos pegar as donzelas e vamos trazer para o rei escolher. E dentro dessas donzelas vem uma chamada Esther, que era a chamada Hadassa. E ela é instruída por Mardoqueu, o seu tio, para que ela não revelasse a sua identidade. Às vezes a gente fala demais, irmãos, mas Deus às vezes age no mistério. Às vezes é preciso de calarmos para Deus agir. A sorte de Esther foi que houve um homem sábio que mandou ela ficar calada. Mas hoje nós vamos saber porque ela não revelou a sua identidade. Hoje nós vamos saber por que Mardoqueu agiu assim. Ora, havia um certo judeu no palácio de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, filho de Simenei, o filho de Quis, um homem benjamita. Aqui está a qualificação de Mardoqueu. Parece que muitos passam assim em branco, irmãos. Mas Mardoqueu é um benjamita, descendente do rei Saul, juntamente com Esther. Eles são descendentes de Saul, da linhagem real. E quando ele se encontra neste lugar, nós vamos ter uma linhagem contrária se identificando no livro de Esther. Então aqui, irmãos, olha só, presta atenção nessa linhagem. Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Ramã, o filho de Rademata, o Agagita, e exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes para que estavam com ele. Aqui paramos. Olha só. Quem é Ramás? Filho dos Amalequitas, descendente de Edom. Quem é Edom, queridos irmãos, que falamos tanto no vídeo passado? Um edomita. Olha como Deus usa a história. Os judeus, queridos irmãos, conhecem essa história aqui perfeitamente. Eles podem não conhecer, queridos irmãos, o Novo Testamento, pode até não ler o Novo Testamento, pode não dar crédito para o Novo Testamento, mas eles conhecem essa profecia. A Ramã é a desobediência de Saul. Quando Saul não mata o rei Agog, ele deixa a descendência. E 500 anos depois, esse Ramã vai surgir. Lá no Medo-Persa, vai se tornar um grande político, com um grande poder, e vai se levantar contra os judeus. Esse ódio que ele tem por Mardoqueu não é de graça. Ele tem ódio de Mardoqueu porque um benjamita havia destruído toda a sua família e agora ele estava ali para vingar. Os judeus compreendem isso perfeitamente.
Eles entendem perfeitamente esse livro de Esté, queridos irmãos. Muitos de nós lemos e não entendemos, mas eles leem e entendem perfeitamente. Um livro de Esté, uma Megilá, ou seja, um rolo do livro de Esté. Há um rolo dentro das sinagogas, que é raríssimo estar ali. Normalmente é só a Torá, mas a Megilá, o rolo de Esté está lá. E sempre lido no dia de Purim. Por quê? Porque os judeus entendem e sabem que no futuro Ramã vai se levantar de novo. Que lá no futuro isso vai retornar. Um homem, um edomita, um amalequita vai se levantar de novo e vai, como aqui Ramá queria destruir todos os judeus. Todos. Benjamim teria destruído todos, para que houvesse a aniquilação daquele povo. Então, no final, nós teremos um Ramã, um antimessias, um destruidor, que vai tentar destruir todo o povo de Israel, mais uma vez. Quando Amã ele prepara uma forca no dia de Purim para destruir todos os judeus, Deus vai agir e vai mudar a sorte do povo. Por isso eles comemoram o Purim todos os anos. É por isso que os judeus, que eles não perderam a identidade, mesmo que eles não conheçam o Novo Testamento, eles não perderam a identidade, eles conhecem a história deles. Então eles comemoram o Purim todos os anos. Quando grita o nome de Rabá, eles tocam instrumentos altos para abafar esse nome, porque eles sabem que isso vai acontecer de novo. E nós sabemos que Amã é a figura do anticristo. E como eu falei para vocês, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, que um edomita, um amalequita, um descendente de Esaú, é aquele da onde virá o anticristo, o antimessias. É a história que nos diz. Se nós não conhecemos a palavra profundamente, nós não vamos entender nada. Deus está falando conosco, queridos irmãos, a verdadeira origem do anticristo. Ele não dá o nome, mas ele fala perfeitamente para você entender na hora certa. Quando ele estiver, você vai entender. Mas tudo vai fazer sentido dentro das Escrituras. Essas Escrituras, essas profecias são tão fortes que Deus deixa marcado, deixando dica para a gente não se perder na história. Mas para não se perder, precisa conhecer Bíblia, precisa conhecer a palavra de Deus. Então o problema aqui dentro do livro de Esté não é a falta do nome de Deus, não é uma rainha que está no poder bela, mas é a história profunda que está aqui revelada. Esté esconde a origem verdadeira do anticristo. Queridos irmãos, espero que você tenha entendido a mensagem. A origem verdadeira do anticristo, ele é um edomita. E para o próximo vídeo eu precisava que você entendesse esse contexto. Deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like se puder e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.